Olá pessoal, começando aí um podcast HF Papo de Corredor. Eu sou Heleno Forte, estou aqui com o Vonei Prado e hoje nós vamos falar sobre as maratonas de 2021, já que esse ano nós não tivemos nenhuma prova praticamente, né? A partir da pandemia em março, todas as provas foram suspensas e a gente fica aí aguardando, né, na ansiedade em saber como é que vai ser o ano de 2021 nas competições, todas as competições e principalmente as maratonas. E nós vamos comentar um pouco sobre as maratonas aqui no Brasil e as maratonas no exterior, aqui na América do Sul. Muitas pessoas perguntam, principalmente aquelas pessoas que procuram fazer a primeira maratona, e elas procuram saber sobre indicações, qual que seria uma maratona ideal, né? Interessante de ser feita. Então nós vamos bater esse papo aqui hoje, eu e o Vonei, explicar para vocês os fatores positivos, os fatores negativos e torcer para que haja maratona no primeiro semestre, mas a gente não estamos aí tão otimista quanto a isso não, né, Vonei? Vamos começar sobre as maratonas aqui no Brasil. Vamos falar das principais, que são Porto Alegre, Rio, São Paulo, Florianópolis. Né? E Curitiba. Né? Vamos começar primeiro, quando as pessoas perguntam para a gente qual que seria a maratona para o iniciante completar e fazer a sua primeira prova. Né? E a gente sempre cita, a gente sempre indica a maratona de Porto Alegre. Né, Vonei? Porto Alegre, né, tem as condições boas. Porto Alegre tem a chance de você controlar as variáveis de clima é muito mais fácil, porque geralmente a data escolhida para Porto Alegre a gente pega uma temperatura mais fria, uns 12 graus, é uma prova mais plana, ela tem em contrapartida que ela é uma prova vazia, né? Não tem muito público assistindo, mas ela já cresceu muito de um tempo para cá, então como ela tem uma meia maratona junto, então tem um público muito grande fazendo, então já em relação a esse tipo de problema já deu uma melhorada, então assim, a prova fica mais cheia, você tem mais gente fazendo a prova, né? E foi de umas maratonas que a gente aqui no Brasil, que a gente mais participou, né? Então, inclusive a primeira maratona nossa foi em Porto Alegre, Foi né? em Porto Alegre, a minha primeira foi em Porto Alegre, a sua primeira foi em Porto Alegre. Teve várias mudanças de percurso, mas assim, do ponto de onde que ia largar e chegar, mas sempre passando praticamente pelos mesmos pontos, que é uma prova plana. Tem uma parte ali que corre pelo Guaíba, para quem vai correr pela primeira vez, ele venta muito, né? Tem um vento, às vezes você pega um vento frontal que te atrapalha, segura, às vezes você pega um vento lateral, um vento nas costas, mas na grande maioria das vezes, Porto Alegre você corre com uma temperatura baixa, em torno de 10 a 15 graus. Complica um pouco quando chove, né, Heleno? Porque sim, aí essa sensação térmica cai um pouco, tênis molhado, muito vento. Mas se não tiver com chance de chuva, realmente é uma prova, você pensar em relação ao clima e percurso, é a melhor prova que a gente tem aqui no Brasil, possivelmente, né? E Porto Alegre é um acesso fácil, apesar de ser no sul, né? Normalmente você planejando antes, você encontra passagens com um bom preço, você tem sempre uma rede de hotelarias próximo ali, onde vai ser a largada e a chegada. Essa é até uma dica muito legal. Você tem que tentar ficar próximo à largada e chegada se for no mesmo lugar, né? Prova largar e chegar no mesmo ponto. E se for em locais diferentes, a sugestão nossa é que você fique mais próximo da chegada. Porque no final da prova, você ter que enfrentar ônibus, táxi, voltar caminhando e esse tipo de coisa é muito pior. Então eu acho que se tiver pontos diferentes de largada e chegada, a gente tem que tentar dar preferência, uma sugestão, né, e é de cada um, mas uma sugestão já pela experiência nossa é de ficar perto da chegada, principalmente em locais muito frios, né, Leandro? Senão você chega com muito frio, às vezes molhado de chuva e tem que ainda deslocar, se virar para voltar para o seu hotel. A segunda prova que a gente vai comentar aí, que é uma prova com uma energia muito, muito bacana, né, é uma prova também que tem um acesso fácil, que é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma prova plana. O ano passado, ela durante muito tempo, ela foi com a largada lá no Recreio dos Bandeirantes, então você vinha correndo do Recreio, chegava até a Barra, passava pelo PP e contornava, entrava no túnel do Joá, pegava Niemeyer, chegava no Leblon, Ipanema, Copacabana,
aterro e chegava. Né? Então você tinha 2 subidas, né? E devido a aquele... ali na Niemeyer, a pista de ciclismo há 2 anos atrás, eles tiraram a prova desse local e fizeram a largada e a chegada no aterro do Flamengo, ali próximo onde que é sempre a chegada. Então fizeram a largada e a chegada ali. E o ano passado a prova foi praticamente toda plana, tendo um momento, vamos falar assim, ruim, que era que você tinha um túnel que a gente tinha que atravessar de 1.600 metros no quilômetro 7, você ia 1.600, no quilômetro 13, 14 você voltava. Então 3.200 metros de túnel e muito abafado. O Rio de Janeiro tem esse inconveniente que na grande maioria das vezes é uma cidade úmida, porque você é uma cidade litorânea, é uma cidade úmida e é uma temperatura maior do que Porto Alegre. Já teve vez a gente correr com temperaturas um pouco mais baixas, né? Mas normalmente ainda é confortável. A prova do Rio, se você pegar algumas vantagens que ela tem em relação a Porto Alegre, o número de pessoas fazendo é bem maior, o número de pessoas assistindo na rua é muito maior, inclusive de 3 anos para cá, a prova sofreu alteração de acontecer a meia maratona no sábado e a maratona no domingo. Com isso, as pessoas que correm a meia geralmente ficam os turistas ficam, então antigamente como largava junto, muitas vezes a pessoa não conseguia assistir. Então hoje, cada vez mais o público que está no percurso, no trajeto da prova é muito maior. Então a pessoa já fez a meia no sábado, ela às vezes está indo para a praia, ela desce para assistir, estão hospedados nos hotéis próximos à orla, desce para assistir a prova, então a energia é muito maior. Tem o inconveniente da temperatura, que é mais difícil de você controlar, e a umidade, que aí é certo que vai estar sempre alta e é um fator que atrapalha bem em provas longas, né, principalmente. E ela tem a largada com isso, o ano passado, esse ano, eles já tinham tirado esse túnel, né, então vai ser percurso totalmente plano, então é um percurso rápido, né, não tem nenhuma subida. Quando tirou esse túnel, nenhuma subida, ela passa na parte histórica do Rio de Janeiro, no centro, larga indo no sentido do aeroporto, passa na parte, volta, passa no ponto de largada e aí vai pela praia, pegando ali Copacabana, Leblon, Ipanema, fazendo o retorno lá embaixo no Leblon, volta chegando até no Leme e volta ali passando pelo túnel e chega para Interal 42. É um percurso totalmente plano que você consegue, para quem conhece bem o Rio de Janeiro, consegue ter essa visualização, então consegue para mentalizar e visualizar o percurso em termos de partes por blocos. Isso torna a prova um pouco mais confortável emocionalmente, né? Sim. Então você tem que treinar. Uma coisa que tem que acontecer é você tem que treinar com a situação um pouco mais quente, né? Mesmo porque muitas vezes as pessoas que vão treinar para o Rio de Janeiro, que a prova acontece em junho, normalmente junho, julho, na maioria das partes do país, maio, final de abril, maio, já esfriou. Então fica confortável, só que não é uma realidade que você pega no dia da prova. Então uma sugestão para quem vai fazer a primeira vez ou para quem já corredor, já fez, procurar fazer alguns treinos mais tarde, no horário mais quente, né? No horário mais quente. Uma outra coisa nessa mudança que eu vejo como vantagem, né, e é uma coisa muito particular, eu não gosto de prova em voltas, tá? Se você me falar que tiver que fazer 3 voltas, 4 voltas no mesmo lugar, fica meio chato. Mas lá no Rio, quando você está participando com essa mudança, onde você passa na parte histórica do centro, volta a subir no aterro, né, no aterro em direção ao Leblon, e na hora que você volta ao Leblon, o que é legal da prova é a interação com todo mundo que está participando. Então, claro, mesmo quem está na frente e quem está mais para trás, a pessoa consegue ver quem está ganhando, consegue mexer com o conhecido do outro lado, não é no sentido contrário, que já está voltando no percurso. Então, eu particularmente vejo um fator motivacional, é motivacional porque você participa da prova. Enquanto você está lá fazendo uma prova num percurso totalmente, né, que não cruza, você não sabe o que está acontecendo lá na frente ou lá atrás, você não consegue ver o seu conhecido, né? Você está com um grupo de amigos, então você consegue mexer com seus amigos. Então eu acho que é um fator hoje que também veio para melhorar a prova do Rio, né? Assim, hoje ela perde um pouquinho para Porto Alegre só por causa do fator umidade,
e temperatura. Senão seria até, na minha opinião, uma prova melhor que Porto Alegre. Seria a melhor prova. Né? A gente poderia falar que o Rio de Janeiro, se não tivesse a questão climática de umidade e temperatura, ela seria uma das provas mais rápidas do mundo. Exatamente. A gente poderia comparar o Rio de Janeiro com Chicago, com Berlim, com Frankfurt, exatamente, essas maratonas, porque o percurso está excelente. O único problema é esse. E o Rio é o Rio de Janeiro, né, gente? O Rio, ele é bonito, ele tem uma energia, né, diferente. É uma das cidades, né, não é porque a gente é brasileiro. O Rio de Janeiro ele é bonito e vale a pena. E é fácil, né, Volney? É fácil você ir para o Rio, comprar uma passagem para o Rio, se planejar, a passagem fica muito tranquila. Lá você consegue ir com todos os preços, né? Você consegue ficar... Se você quiser pagar caro, você paga. Se você quiser pagar barato, você vai pagar, em relação à hospedagem, alimentação e tudo. Né? Seguindo a nossa linha, a maratona de Florianópolis, ela acontece geralmente no mesmo dia da maratona do Rio. E esse é um problema que eles ainda não conseguiram entender e separar, porque eu acho que ele poderia ter mais público, tanto numa quanto na outra. Né? Acontecem duas maratonas de Floripa, né? Tem duas maratonas de Florianópolis. Você tem uma que é em junho, que ela acontece no mesmo dia do Rio, e você tem a Maratona Internacional, que acontece no final de agosto, geralmente no último domingo de agosto é a maratona. O percurso das duas é praticamente o mesmo, né? E assim, ainda nunca fizemos essa maratona, né? Mas enfim, temos um retorno de vários alunos. É um percurso bom, plano, só que Florianópolis tem dois problemas. Venta muito também, né? Durante o percurso, e tem muito viaduto. Túnel, né? Tem o viaduto ali perto da rodoviária, tem aquele túnel, 2 ou 3 viadutos, e o túnel que liga no sentido do aeroporto e depois volta ali, né? E tem um túnel quando você sai da ilha e vai para o continente. E você vai fazer ele 2 vezes. O túnel não, desculpa, o viaduto. E quando a gente fala em viaduto, não tem jeito de ter viaduto plano, né? O viaduto você sobe e depois você desce. Então, é uma prova plana, mas não 100% plana. E tem esse inconveniente de vento. Não é uma prova cheia, né? É uma prova fácil de inscrever, tá? E está crescendo, é uma prova que vem crescendo. A gente participa muito da volta à ilha lá. A cidade tem uma energia maravilhosa também, né? Então, para aqueles que querem fazer uma prova diferente em 2021, que não fizeram Florianópolis ainda, é uma prova que pode ser colocada. E assim, como sugestão, se tivesse que escolher entre as duas, eu escolheria de junho, porque a chance de ter uma temperatura melhor ainda é melhor do que agosto, né? Então, assim, apesar que agosto geralmente ainda você pega uma temperatura boa, ali em torno de 17, 18 graus, mas a gente já teve relato de atleta nosso que teve lá ano passado, né, para poder fazer, até tentando índice para Boston, que fez, mas reclamou, me falaram que aquela prova era plana, era frio, né? Então, assim, eles correram ali perto de 20 e poucos graus e a gente sabe que isso é uma maratona. Você pular de 16, 17 para 22, 23 muda muita diferença, né? O pessoal acha que é perto, mas não é muito. A distância é muito grande. E Floripa, a questão de estadia também, tem muita estadia, você pode ficar em vários locais, né? E a passagem aérea também, com antecipação, você encontra bons preços. Então é uma prova que a gente também recomenda aí para quem quer ir fazer uma primeira maratona ou para quem quer modificar, quem quiser experimentar uma outra maratona que não tenha corrida aqui no Brasil ainda. Agora, para a turma que gosta de um desafio maior, né, Leandro? Tem algumas outras aí aqui no Brasil, né? Sim, eu vou falar uma que eu já corri e depois a gente vai falar. Eu já corri a maratona uma vez de Curitiba, né? Uma maratona muito bem organizada. Eu corri Curitiba, foi minha segunda maratona que eu fiz em 2005, né? Mas é bem organizado. Você chega no aeroporto, existem uns traslados lá para poder pegar as pessoas que vão correr para a maratona. Basta você mostrar o comprovante de inscrição, vai te levar até para você pegar o kit da maratona. Então isso tem todo esse mimo para os corredores. A prova não é toda plana, né? Você tem alguns viadutos, tem uns aclives, declives. Também não é prova, não é uphill, né? Mas é uma prova pouco imprevisível, né? Principalmente questão de clima. Curitiba porque normalmente ela é em novembro. E Curitiba é uma cidade que muitas vezes faz as 4 estações no mesmo dia. Então pode chover, pode fazer frio, pode fazer calor, pode ventar. Então ela é imprevisível. Mas ela tem um charme, né? Tem gente, aluno nosso já foi lá, falou que não volta lá nunca mais. Como tem aluno nosso
que gostou. Eu, particularmente, na época que eu fiz, também eu não tinha muita referência, eu gostei da prova, achei uma prova bem organizada, até na época mais organizada do que Porto Alegre, né, um kit melhor. E a cidade também é uma cidade que te oferece, uma cidade diferente, a cidade de Curitiba é uma cidade interessante de conhecer. Tá? Então, mas não esperem uma prova plana, tá? Diferente de Rio, Porto Alegre. Tá? Espere uma prova que vocês vão ter aclives e declives. Né? E a outra prova, né, que é também muito tradicional, só que é uma prova também que não é fácil, porque por tudo que a gente está comentando sobre viadutos, sobre pontes, né, o percurso é um percurso bem variado mesmo, é a Maratona de São Paulo, né, que possivelmente, geralmente ela acontece, inclusive, a primeira maratona que a gente tem aqui no Brasil no ano, normalmente, né. Ela teve uma vez que tiveram duas, tem a São Paulo City Marathon, e teve, e teve a outra São Paulo Maratona Internacional de São Paulo, que ela é em abril. Março, abril, isso aí. Em abril não tem jeito, gente. São Paulo em abril não esfriou ainda. São Paulo em junho, julho fica frio, fica um frio bom. Mas abril ainda não está frio. E os relatos são que você tem muita parte com túnel, alguns túneis, 2 túneis, se não me engano, algum viaduto, uns 2 viadutos. E você corre muito dentro da cidade universitária, dentro da USP. Então tem muita vai parte, e volta, né? Muito vai e volta, zigue-zague. Reclamam algumas vezes também que o piso da cidade universitária ali da USP ele não é um asfalto totalmente liso. Então isso incomoda um pouco, né? Então pra gente ver como é que a maratona, o povo, qualquer coisa vira um problema, né? Assim, a gente escuta, né, pessoa que já correu, por exemplo, maratona. A gente tem o nosso treinador, o Felipe, que correu a maratona de Roma, e ele fala que os paralelepípedos lá incomodavam muito, principalmente quando estava um pouco molhado, você perdia um pouco a estabilidade do pé. Mas a gente tem que pontuar todas essas questões para as pessoas se prepararem fisicamente e emocionalmente para isso. Então, para falar, dentro a gente fala, é a mentalização, é a visualização da sua prova. Você sair daqui sabendo o que te espera, surpresa nenhuma vai te fazer, né? Você vai chegar lá e falar, pô, mas eu não sabia que estava frio, eu não sabia que era quente, mas eu não sabia. Então, assim, eu acho que quanto mais informações você tiver sobre a prova que você vai fazer, melhor você vai se dar nessa prova. A chance de você sair melhor é maior, né? E procurar saber exatamente isso. A gente está só pontuando sobre as provas, mas quem quer mesmo entender mais procurar saber qual que é a média de temperatura, umidade, se tem chuva ou não, para se preparar. Ir para uma largada com chuva é uma coisa que você deve se preparar com uma capa de chuva, porque se você ficar muito tempo molhado, o seu corpo vai ficar mais frio, sua roupa vai ficar pesada, seu tênis vai ficar pesado, né? Se preparar também aí para a questão, igual o Vonei falou, de entender que pode ser um dia quente, né? Pode acontecer de acontecer calor ou ter frio, e saber o que te espera, que você vai passar por viadutos. Isso aí, toda prova ela mostra um mapa com um perfil altimétrico onde você vai passar. Então a gente sempre sugere a pessoa de olhar isso antes, né? Nunca ir no escuro, porque senão as coisas vão acontecer e isso pode trazer experiências negativas durante o evento. Então, um breve resumo, né, do que a gente falou das maratonas no Brasil, como sugestão, né, se for uma sugestão, se eu queria correr a primeira maratona, uma maratona fria, plana, a melhor em termos de percurso, onde eu tenho mais chance de pegar frio, clima melhor, querendo ou não, a gente coloca Porto Alegre como a primeira. Porto Alegre como primeira. E mesmo falando do clima, né, que a umidade é muito alta e a temperatura pode variar, o Rio realmente vai ser segundo lugar. Inclusive, só pontuando mais uma coisa do Rio, que com a largada agora começando, mudou para 5h30 da manhã. 5h30 da manhã. O que acontece? É muito cedo, por um lado é ruim, por causa de você mudar, acordar e tudo, mas por outro lado, se você fizer a prova em 4 horas, 9h30 da manhã você está acabando a prova. Então a chance de você pegar uma temperatura ainda melhor é maior. E mesmo num dia de sol, esse sol vai estar ainda, é um sol de junho, julho, que não é um sol forte, um sol de 9h30 da manhã. Né? E a gente tem que torcer, né? Porque a gente, pensando para o ano que vem, esse primeiro semestre, ver o que pode acontecer dessas provas, né? E assim, para completar as maratonas do Brasil,
nós temos duas que são quase nossas aqui também, né? Uma no primeiro semestre, que é a Maratona de Santiago. Isso. Né? Assim, a gente tá brincando da América do Sul, mas assim, muito brasileiro faz, né? Sim. É uma maratona que, pessoal, a gente já teve experiências, eu nunca fiz, nem o Volney também, mas os nossos alunos que fizeram reclamaram muito da condição climática lá, de ser um ambiente muito seco, né? É uma prova praticamente toda plana, mas que plano, um falso plano, que disseram que você corre durante 20 km, um aclive, um leve aclive, com um percentual, não vou chutar aqui, mas que você sente que você está subindo e depois do 30 você passa a descer. 30 a 42. E é uma coisa que o pessoal acha, pô, então eu vou para lá porque os últimos 12 eu vou descer, né? E o pessoal não sabe que depois de 2, 3 km de descida, depois do 30, você começa a passar aperto para descer mesmo, né? Porque a descida, o movimento de quadríceps, né? A parte excêntrica ali, né? Você vai de frenagem, vai te machucar. Então, do 37 para frente você vai pedir para subir igual o doido, eu tenho certeza. Exatamente. Você vai voltar a querer subir da partir do 35, 36 sem sombra de dúvida. E é uma prova que está aqui, igual o Volney falou, ela é da América do Sul, né? Então com planejamento você encontra passagens, tudo fácil lá. E a outra seria Buenos Aires, né? Que é uma prova também que a gente pode colocar como uma das melhores, né, Leandro? Sim. Ali a gente tem um pouquinho de experiência, eu já fiz Buenos Aires 5 vezes, acho que você fez umas 4 A vezes. maratona de Buenos Aires eu corri 2 vezes, eu corri o ano 2018 e 2010. Eu tenho minha segunda melhor marca em Buenos Aires, né? É uma prova que você pode falar mais do que eu, mas é uma prova muito boa de correr, porque, primeiro, ela está aqui do lado, então você não tem, dependendo do voo que você pega, você não tem tanto desgaste com a viagem, não tem problemas de fuso horário, o clima sempre é bom em setembro, outubro, né? Então tá frio lá ainda, a média que a gente corre lá é 10 a 14 graus, percurso praticamente todo plano. Né? É uma prova, né? Ela também sofreu algumas alterações de percurso de 2010 para cá, né? Nós fizemos, eu tinha feito 2009, 10 e 11, se não me engano. Depois 2013. Depois eu fiz 2013 e voltei em 2018 também. De 9 até 13 o percurso era o mesmo. Dali para frente ele começou a sofrer algumas alterações, mas o percurso é muito bom. A temperatura, às vezes todas que eu fui, o máximo que eu peguei foi 18, em 2018, nós corremos ali a 18 graus, 20 graus uma largada até um pouco menos, né? No final da prova. É uma prova muito boa, excelente. Ela tem a largada às 7 horas, eles estão tentando organizar muito a largada por bloco, então assim, está funcionando muito bacana. E ela tem só o inconveniente seguinte, dentro daquilo que a gente falou, largada e chegada muito longe dos pontos turísticos de Buenos Aires, da cidade. Então, se você ficar perto da largada e chegada, você está muito longe do que acontece em Buenos Aires. Então, assim, como a gente chega, né, 2, 3 dias antes, você vai dar uma passeada, você vai em restaurante, você anda um pouco. Então, é a única prova onde você sofre um pouco para ir e para voltar. Então, como sugestão para uma prova de Buenos Aires, é você contratar um transporte para te levar e te trazer. É um investimento, não é nem um gasto, isso se chama investimento que você faz. Porque ao final da prova, eu cheguei uma vez, eu cheguei ao ponto de não arrumar táxi, eu comecei a andar na avenida, andei até uma avenida para tentar pegar o táxi, não arrumava táxi, começamos a andar no sentido contrário, por fim atravessamos a avenida, entramos num ônibus para poder pegar um táxi quase do lado do hotel. Porque não conseguia táxi. É uma luta, é uma briga de foice. Imagina fazer isso depois de ter corrido 42 quilômetros, ser cansado, as pernas, né? Imagina no frio e você ter que ficar procurando táxi, que realmente não tem táxi. O Heleno está colocando uma coisa que assim, eu até não tenho muito problema no pós-prova, com muito frio de chegar mal e passar, mas nesse dia eu comecei a andar, falei assim, eu tenho que ir embora. Eu estava esperando um grupo da HF que estava terminando, eu falei assim, não, eu preciso ir embora, eu estou começando a ficar muito frio, os dedos da mão muito roxo. Eu entrei dentro do táxi, na hora que eu consegui entrar dentro do táxi, eu falei assim, bicho, eu vou passar mal. Eu vou ter um problema sério. E é porque aí na hora que abaixou, exatamente, a temperatura fria, muito frio. Eu estava molhado, a roupa foi secando no corpo. Exatamente. Então, assim, aquilo que a gente comentou lá no início, dá preferência em ficar próximo à chegada. Próximo à chegada, exatamente. Por mais que você tenha que sair mais cedo para a largada, alguma coisa, se você estiver próximo à chegada, não tem nada melhor. Mas no caso de Buenos Aires, como larga e chega é distante,
a sugestão que até que você falou aí é vocês contratarem um transporte antes, né? Contrata um transporte para levar e para buscar, porque senão vai ter problema. No dia, para poder pedir táxi, muitas vezes não chega, isso gera uma ansiedade, você chegar, ter correndo, deixar mochila em guarda-volume, e aí ter que entrar para a largada e ter muita gente, aí você já vai largar tenso, ansioso, tendo que fazer, você que quer fazer tempo, você vai ter que sair, vamos falar, costurando as pessoas, aí você passar 2, 3 quilômetros aí até você começar a realmente desenvolver. E sem contar o seguinte, né, Leandro? Você chegar correndo, você não faz a sua preparação mental, você tem que chegar, ter aquele prazo, você precisa de ir no banheiro, fazer um aquecimento, sentir o clima da prova, entrar naquele espírito da prova, ver as pessoas, né? Então, assim, eu acho que a gente sugere sempre chegar com uma hora de antecedência. Uma hora de antecedência, porque chegar... se der alguma coisa de errado, você chega com meia. Exato. Você não tem que chegar correndo. Então, assim, é a melhor coisa. Né? Vamos seguir agora, começar falando das maratonas de fora, né? Vamos falar das majors primeiro, né? Vamos comentar das majors. Então são as 6 majors que elas já tiveram algumas alterações, né? Você fala aí a maratona de Boston. Boston, a gente recebeu um e-mail ontem que a prova não vai acontecer mais, ela acontecia geralmente em abril, no terceira segunda-feira de abril, que é o dia do Patriota lá. Eles já mandaram um e-mail falando que não vai acontecer por causa do Covid. Eles vão tentar fazer ela ainda no outono, possivelmente em setembro que eles vão querer fazer, mas ainda não está certo, estão esperando, e nem como vai ser a prova, porque às vezes vão ter que fazer com um número reduzido de pessoas, e então estão esperando a comissão de Covid lá de Massachusetts, né? Então, definir para eles poderem ter essa definição. Então, assim, pensando, nós vamos falar em termos de dificuldade, mas assim, essas provas do primeiro semestre, elas estão um pouco comprometidas, né? A gente não sabe, por exemplo, você pega Tóquio, que é outra que são das majors, geralmente o último final de semana de fevereiro ou 1º de março, o último domingo de fevereiro, 1º de março. Dificilmente vai acontecer. Ela já está até programada para o dia jogada para dia 17/10. Ela já foi para outubro também, como Londres fez a mesma coisa. Né? Então, se a gente parar para pensar, as 3 majors que acontecem no primeiro semestre, elas já estão no segundo semestre. Né? Então, assim, agora vamos falar um pouco sobre, né, cada uma, né, de percurso. A prova, nós vamos falando aí dessa primeira que acontece, que é Tóquio, que ela é sempre final de fevereiro, início de março, que foi para outubro. Eu nunca corri Tóquio, o Volney também não, mas a gente tem relatos dos nossos atletas que participaram lá e de toda a informação. A primeira coisa, quando você decide fazer uma viagem para Tóquio, não é igual você ir para Porto Alegre, não é igual você ir para Buenos Aires. É uma viagem que dura 30 horas, mais de 30 horas. Então você vai ter muito tempo de voo, né? Uma escala grande, enfim, você vai ficar muito tempo voando e isso já gera um desgaste imenso. Você chegar lá com aquela perna pesada, né? Você deve viajar com meia de compressão para poder evitar aquela estase venosa de você ficar parado, movimentar. Comprar passagem com relativa antecedência, senão também você vai pagar um preço bem mais caro e principalmente que você vai ter 12 horas de fuso horário. Então você imaginar que 7 horas da noite aqui, lá são 7 da manhã. Então na hora que der 10 horas da manhã que você estiver lá, você está querendo dormir, porque é 10 horas da noite aqui, 10 horas da manhã aqui. 10 horas da noite, desculpa. Então esse fuso horário de 12 horas você deve acostumar. Segundo as teorias, dizem que o fuso horário é 1 hora para cada dia. Mas não dá para a gente chegar também. Se vocês quiserem chegar, pode chegar 12 horas, 12 dias antes. Mas a gente pelo menos indica pelo menos 6 dias, 7 dias. Você tem que tentar no máximo para chegar lá segunda-feira, terça-feira, pré-prova, estourando na terça-feira. Porque você tem os dois problemas. O fuso, que é um problema grande, e o problema de recuperação da sua perna, de um voo desse, porque um voo de 8 horas que a gente pega, a gente já passa um apertozinho no dia seguinte, né? Então, assim, você vai chegar cansado até você recuperar disso tudo, né? Precisa aí de um tempo aí de 5, 6, 7 dias. E dentro dos relatos da maratona que a gente tem, é uma prova muito boa, plana, geralmente frio também. Muito frio. Um ponto negativo que eu já tive, né, de alguns alunos que fizeram, é porque a prova também ela tem muito vai e volta, então muito retorno de 180 graus. Então você passa muitas vezes pelas pessoas, às vezes nem repetindo o lugar, mas muito vai e volta pequeno, curtinho. E isso incomoda na hora que você está num ritmo, você toda hora que essa quebra de ritmo sua para fazer retorno, principalmente retorno de 180 graus, não é legal, atrapalha um pouco. Mas assim,
São algumas coisas assim que as pessoas colocam, mas é uma prova rápida, né? Temperatura boa. E nesses retornos você não tem muito como conhecer. Primeiro que você está lá fora, depois que é todo mundo igual. Né? É todo mundo igual, tem muita brincadeira. Não é que todo mundo igual, mas tem muito japonês lá, né, fazendo. E um outro problema de Tóquio é porque que é um problema que é um problema, né, igual nas majors, é que você tem que fazer a inscrição para o sorteio e tentar ser sorteado. Senão você tem que ir via agência de turismo, que tem algumas que são cadastradas, e Tóquio é uma delas onde o número de inscrições é pequeno, é limitado. Então é um valor mais alto para conseguir esse pacote, né, com essas agências. Então, assim, Tóquio sai um pouco mais caro, porque tem até o índice, mas o índice é um pouco alto, até puxado. Então você tem a opção do sorteio, do índice ou da agência. Então é uma prova que fica mais complicada. Depois de Tóquio a gente tem Boston, né, que seria a terceira e segunda-feira de abril, e também sofre esse mesmo problema de Tóquio, né, que é Boston mais ainda, você tem a qualificação, mas é uma qualificação mais tranquila. O pessoal acha que Boston assim, dentro das majors, hoje é a que mais fácil se qualificar, é Boston. Né? Ela tem um glamour, Boston tem um glamour dentro dos Estados Unidos, né? Porque foi a primeira maratona, a maratona mais antiga lá. Ela tem 117 anos, eu não me engano quantos anos que tem ali. E tem toda uma mística, uma história por trás. E aí criaram os pontos, o próprio Heartbreak Hill ali. E tem muita gente, a prova tem um clima, né? Uma energia fabulosa, coisa que só quem corre lá vai entender. Pessoas... Ela larga na cidade de Hopton e chega em Boston. Então você passa por Framingham, que é uma cidade que tem brasileiro, com quilômetro 10. Aí depois você passa, que eles chamam lá no quilômetro 20, que é o túnel do Grito, né? Que é no Wellesley College, que você tem um colégio só de mulheres, de adolescentes, mulheres que ficam dos dois lados gritando. Então você, assim, é quase que 500 metros de gritaria numa descida. E isso faz parte culturalmente. Você escuta esses gritos um quilômetro antes. Não, e eu tenho um caso muito legal que eu estava vindo na primeira vez que eu fiz Boston, um cara descendo, a gente correndo ali a 15 km por hora, cara. É um ritmo bom ali no quilômetro 20. O cara correndo na minha frente, de repente o cara vem correndo, eu venho descendo olhando. O cara para, dá um beijo numa menina. Eu falei, uai, encontrou uma namorada no meio do stand de mulher, pô, legal. Ele sai e volta, dá outro beijo. Eu falei, pô, tá amando, né? E aí, na hora que eu vou ler os cartazes, tá assim, as meninas ficam com cartazes pedindo um beijo, cara. Ele nem sabia quem era. Aí eu fui contar pra ele, ele falou assim, você não sabia dessa não, toda vez que eu passo, eu paro também e tal. Ele não me contou isso, eu falei, pô, na próxima vez eu vou passar também. Agora, que gosto ruim, né? Pra receber beijo, corredor suado, todo ali, mas tá bom. Assim, voltando pra prova, é uma prova muito legal. E assim, uma coisa que é impressionante em Boston, ele falou, ela corre praticamente 35 km na estrada, né, ligando cidades. E o tempo todo com gente. Eu fiz Boston em 2018, num frio de menos 5 graus, e todo mundo na rua assistindo. Não foi assim, eu falei, pô, vou correr num deserto. Todo mundo na rua do mesmo jeito, muito incentivando. Voluntário, dando água, comida. Os caras de casa, né, das casas, liberadas na estrada, né, com aqueles tipo salame, aquele salaminho picado, banana, mexerica, assim... O envolvimento deles é muito grande. A prova é uma prova espetacular, como o Heleno falou, espetacular. É uma prova boa, você tem que saber correr Boston, porque não é uma prova fácil, é uma prova técnica para você correr. Muito técnica. Mas se você souber correr Boston, você consegue fazer uma boa prova. Sim. Se não tiver a questão, tanto é que Boston, naquele ano de 2011, como teve vento a favor, ela não é válida para recorde mundial, porque ela larga num ponto e ela está distante mais do que 21 km a largada da chegada. Então, você pode beneficiar ou não beneficiar de vento, esses fatores externos aí. Então, Boston, ela é uma prova que pode ser, você conhecendo, igual o Vonei falou, ela pode ser uma prova, entre aspas, rápida, mas é uma prova muito técnica. A gente tem vários alunos que não tiveram tanta felicidade em Boston, porque a gente falava com eles que a primeira parte desce muito, e o que acontece? A descida é um momento que ela engana. Ela é muito lesiva, né? Ela vai te machucando a musculatura da coxa, do quadríceps, igual de falar, mecanismo de frenagem, a contração excêntrica. E aí, quando vem as 3 subidas de Newton, que também não são grandes, né? São subidas de 600, 800 metros, mas com pouco aclive.
Então, mas aí você já não começa a ter tanta força mais, porque ela mina seu corpo, machuca muito. E aí no 35 você volta a descer, você perde para não ter descida. Então uma prova que quando eu fiz, eu corri 2 vezes em Boston, a primeira vez, que a segunda vez estava muito quente, eu nem coloco ela nisso aí. Como comparativo, mas na primeira vez eu lembro que foi a prova que eu mais tive dor muscular pós-prova. Eu fiquei 4, 5 dias com dificuldade de descer escada. Né? Mas é uma prova sensacional que quem tiver a oportunidade algum dia, vale a classificação do índice, vale o ingresso para Boston, que é muito legal, é muito boa a prova. Agora, Londres, vou deixar você falar que você tem uma experiência maior de Londres. Londres é uma prova que quando eu fui foi em 2010, né? Então tem 10 anos atrás, mas é uma prova que mantém o percurso de anos, é um percurso relativamente... Ele é rápido porque durante muitos anos o recorde feminino ficou lá. O ano passado, 2019, o Kipchoge fez 12,2 baixo e mais dois atletas chegaram abaixo de 12,3, com diferença de 40 segundos entre eles. Então é um percurso rápido, o clima normalmente quase sempre ele é bom, tá? A dificuldade é que larga num ponto e chega no outro ponto, a largada é 10 horas da manhã, 9h50. Então, igual o Vonei falou, procurar um hotel próximo da chegada, porque normalmente tem os transfers que levam para a largada. Tá? E qual que é o inconveniente de Boston? Né? De Londres? Um grande inconveniente de Londres é o bolso. Né? O maior inconveniente de Londres é que se o dólar está caro, a libra está mais caro ainda, né? E tem a questão da inscrição. Londres é uma situação, é a pior das 6, né? Porque você não tem opção de sorteio. Não, sorteio você tem, mas só que a opção de sorteio, até as próprias agências falaram que nunca viram ninguém ser sorteado. Inclusive nós tivemos o marido de uma aluna nossa que foi sorteado há 2 anos atrás. E na hora que ele ligou para a agência tentando para poder levar a esposa, eles falaram assim, não, eu não tenho mais condição. Porque o que acontece? Na própria agência para Londres, você tem que ficar na fila de espera por 2, 3 anos. Porque ela tem o número de inscrições são 20 vagas para o Brasil inteiro. E o valor da viagem de Londres, a parte terrestre por 4 diárias, não sei se eu vou falar besteira não, mas é perto de 20 mil reais, cara. Exatamente, mais de 20 mil por reais. 4 diárias, então assim, é uma coisa meio inconveniente. Fora a passagem, fora a alimentação. Isso seriam 4 dias, né? Se você quiser, você não vai viajar para Londres possivelmente para passar 4 dias, né? Então assim, Londres se torna uma prova mais difícil por causa disso. O problema de Londres é você ir até Londres. A prova é uma prova muito boa, né? E a inscrição, né? A inscrição, exatamente. Da maratona de Londres. Agora a prova é uma energia fantástica. Eu me surpreendi, achava que ia ser um público seco, com pouca torcida, torcida o tempo inteiro na rua. A chegada é maravilhosa. Você chega no Palácio de Buckingham, ali você entra, aquela avenida larga, cheia de bandeiras. Um pórtico muito, muito bonito, então é uma prova que vale, né, para quem tiver disposto a pagar, vale o ingresso, tá? No caso aí, para eu voltar lá, acho que só na próxima encarnação, acho que nessa vida eu não vou voltar lá não, né? Agora, a prova para quem tem vontade de estrear numa prova internacional, né, uma prova fora, dentro das majors, Berlim é uma prova sensacional, né? Vamos falar de Berlim, que ela acontece geralmente no último final de semana de setembro, tá? No último domingo. Esse ano ela está marcada para 2021, no dia 26/9, tá certo? É uma prova que você tem o índice, você tem o sorteio, que é um sorteio excessivo, muita gente é sorteado, todo ano a gente tem aluno sorteado, e você tem mais de uma agência que faz a viagem para Berlim. Sim. Com inscrição. E de todas as 6, é a prova mais barata dentro da agência. Com a inscrição mais barata, com apesar de ser euro, mas com a inscrição mais barata. Então é a prova mais acessível para você poder tentar ir pensando no bolso. E também é uma das provas, se não a melhor, para você poder correr. Para você poder estrear. Acho que é a melhor. Ela bate muito com Chicago ali para mim, né, dentro da experiência, mas eu também concordo com você um pouco. Eu acho que Berlim tem de percurso, de altimetria, ela é melhor do que Chicago. Né? Assim, Chicago é plano também, mas vamos falar que tem alguns momentos, a gente passa no centro ali, um viadutozinho, tem ali que passa no 21, se a gente lembrar, tem um viaduto que a gente vai para
aquela parte universitária. Berlim não, Berlim é o tempo inteiro plano, aquelas avenidas largas, a largada é muito fácil, são 2 avenidas largas, e o tempo todo não tem a mesma torcida igual a torcida americana, né? Mas ela é maravilhosa. Ela também tem um público enorme na rua, né? Assim, praticamente o percurso todo. Foi a minha primeira prova internacional. Então, assim, o último quilômetro é muito legal, né? Quando você vira portão. Que você vira a Unter den Linden, né? A avenida lá, e você vê o portão de Brandemburgo. Só que tem uma pegadinha. Todo mundo acha que quando chega no portão de Brandemburgo você está na chegada. Não, faltam 350 metros ali. E aí você vê a chegada lá embaixo, aquele pórticozinho ali, mas é maravilhoso, tem um baita de um telão e acontece ali muita parte tem arquibancada com o público, a energia da chegada ali Isso. E assim, tem uma coisa que é fantástica em Berlim, que é o momento da largada, né? Que eles tocam as todo músicas... ano, eu tive, o Vonei correu lá 2 vezes, eu corri 3 vezes em Berlim, os 3 anos, apesar de mas você tem um pouquinho de nostalgia, você vem um pouco pro país que toda largada eles largam com Ivete Sangalo colocando poeira, né? Então, quando você tá lá, você pode gostar 0 de Ivete Sangalo, 0 de poeira, mas na hora você fala, pô, é uma música nossa, é uma música brasileira, tamo aqui. Sem contar a cidade de Berlim, né, Leandro? Em relação, porque quando você parte para essas provas, a gente tem que pensar que você não está indo lá exclusivamente para correr. É diferente de Porto Alegre, por exemplo, que você sai daqui na sexta-feira e volta no domingo, segunda, quem tem que trabalhar. Lá, vai num jantar, vai comer uma carne, e tal. Um vinho, né? Você não vai a Berlim saindo daqui na quinta e voltando na segunda. Quem vai fazer isso é porque realmente não tem jeito de fazer alguma coisa. Mas 98% das pessoas vão dar uma passeada em outras cidades, em outros países e tal. E conhecer Berlim, quem não conhece, é coisa maravilhoso, vale demais, assim. Tanto a prova quanto a viagem, quanto, né? Parte histórica, né? Tem o Estádio Olímpico, enfim, tem infinidade de coisa para poder conhecer lá Berlim. Então, e uma boa cerveja, né? Uma que boa a gente gosta cerveja, pouco, né? Então é a parte que vale mais a pena também, pós-prova. Exatamente. Uma outra prova que, né, na nossa opinião, a Helena acabou de dar, que acha Berlim mais rápido, eu também concordo, mas que é bem compatível a Chicago, né? Eu fiz Chicago ali 2 vezes, a Helena fez umas 4, 5 também. Chicago eu corri 5 vezes, já peguei todos os climas em Chicago, mas é a prova sensacional também, muito bem organizado. Tem talvez, né, para quem gosta de consumir material esportivo, de corrida, de tudo quanto esporte, tudo de corrida ou de triatlo, natação, talvez a maior feira de esporte, a maior expo que tem dessas maratonas. Você encontra de tudo, desde tênis, todo tipo de calçado, vestimenta, equipamento eletrônico, relógio, coisas de massagem. Então, assim, é uma coisa... Parte nutricional, suplemento. Então, o que você quiser a respeito de consumo de corrida, você encontra nessa Expo. E cidade de Chicago também é uma cidade diferente, né? Uma arquitetura diferente, né? Aqueles prédios, aqueles arranha-céus. A largada, normalmente a maioria das vezes Chicago a largada é frio, né? Acontece 7h30 da manhã, né? É largado por ondas também, e a cidade esse é um problema, né? Só colocando que as provas dentro das majors, as provas internacionais, né? Você não tem problema de largar porque eles realmente respeitam, dividem as largadas por onda. Você só entra no seu curral de largada, então assim, é uma coisa muito tranquila. Mas mesmo assim a gente continua aconselhando, chegar 1 hora antes, nada que você passar por pegar aquela energia, né, ter aquela oportunidade de ir no banheiro. E a gente tem que lembrar que desde que aconteceu aquele atentado em Boston, em 2013, né, tem um rigor grande nas maratonas, nos eventos, vamos falar assim, eventos que tem muita gente, grandes aglomerações dos Estados Unidos, que é a parte de revista. Então, em Chicago, em Nova York, você perde um grande tempo para você entrar na zona, na área, nos currais de largada, que você vai ter muita revista, né? Então você tem que levar a sua sacola, né? Já que eles te entregam uma sacola própria, lá dentro você passa por esse Porque ponto é uma sacola transparente, você só pode entrar com ela, né? Não adianta querer levar outra. Exatamente. É uma sacola com o seu número já, para você deixar no guarda-volume. E é interessante você levar, principalmente nessas provas, porque se tiver chuva, se tiver frio, você tem que chegar e trocar de roupa para você passar, né? E a grande vantagem da maratona de Chicago
a gente comparando agora Chicago com Berlim, eu vou falar o ponto a favor de Chicago, que primeiro, você tem um fuso horário de 2 horas, é um fuso horário para trás, né? Ou seja, 7h30 da manhã em Chicago, são 9h30 da manhã aqui. Então você não te altera muito quando ele é para trás. Eu acho assim, um ponto positivo que eu acho de Chicago é que ela tem a largada e chegada no mesmo ponto. Exatamente, a largada e a chegada. Só que o que acontece? Nessa região da largada e chegada você tem muita opção de hotel. Perfeito. Então você está ali do lado, por mais que você esteja ali Perfeito. A 800 metros, 700 metros, você consegue chegar andando e às vezes sair andando e chegar andando. Por mais então assim, essa é uma vantagem de Chicago. Berlim você tem hotéis perto da chegada, ela larga e chega no mesmo ponto. Mas não é grande a oferta. Exato, né? Você vai ter que muitas vezes pegar. Eu já voltei uma vez de charrete, eu estava tão cansado, eu voltei de charrete. E a gente estava a 1,5 km da largada e chegada. A gente foi, na ida nós só mandando para a largada em Berlim, né? Exatamente. Então assim, eu falo que eu brinco que eu não tenho problema, eu fiz Chicago em 2017 e a gente estava também de novo em Chicago, hospedado a 1 km na Michigan ali. Isso. Na hora que eu comecei a ir embora, eu comecei a andar, passou um táxi, eu falei assim, cara, se esse cara quiser me cobrar $50, eu vou pagar para ele para mim chegar a 800 metros ali na frente. Exatamente. É para você ver o nível. Eu entrei num táxi para andar 800 metros, porque nessa vez eu falei, não, eu prefiro chegar, tô doido para chegar. Você tá afim de tomar um banho, cansado, é muito legal, mas chega a hora que perde um pouquinho a graça, você tá afim de tomar um banho, tirar... Porque não são só. Quando a gente pensa na maratona, se você fez ela em 3 horas, 4 horas, não é só aquele período da prova. Existe o período que você chegou lá, que já tem 1 hora, existe o horário que você acordou, que você tomou café. Então, na realidade, ali, uma diferença de tempo, né? Uma prova de 3, 4 horas, você está a 8 horas. A 8, 7 horas por conta da prova. Né? Então você já está cansado. Daí a necessidade que o Vonei falou no início de sempre procurar o hotel mais próximo da chegada, porque ali pelo mais você já quer chegar, para depois você poder descansar e curtir um pós-prova. Mas Chicago é outra prova que é fora de série. Todas são, né? Mas Chicago também é uma prova que a gente pode falar que... E é uma prova que precisa a questão da inscrição. Você também tem sorteio, agência também com o maior número de agências operando para Chicago, então fica mais fácil você conseguir. Assim, dentro das majors, o que é mais difícil de você conseguir realmente, quase impossível, é Londres, que você tem que ficar na fila de espera de 2, 3 anos, Boston, e são as duas que têm um preço bem mais salgado, bem fora da curva, Berlim muito acessível, né? Sim. E Tóquio, não sei te falar, mas deve ser mais caro também. Sim. Mas Chicago e Nova York é mais caro, mas é acessível ainda também. Não é absurdo, não, mas é caro, mas não é aquele absurdo. Sim. E Nova York é a última, assim, para falar dela que eu fiz agora, né? O último 2019, tá bem recente. Não é a mais rápida, mas na minha opinião é a mais charmosa de todas. Acho que ela é chamada de rainha das maratonas, é um nome muito bem, né? Bem escolhido para ela, porque é uma prova espetacular, é uma prova que a gente nem comentou de Boston, que tem uma logística de largada que não é boa, porque a largada é 10 da manhã, como Boston também, só que você sai do hotel para pegar um ônibus 5h30 da manhã. 5h30 é os últimos ônibus. Porque tem, quando dependendo que você coloca, você vai naquela livraria não, na biblioteca. Ali na frente da biblioteca, foi onde nós saímos ali. Na 43, 4h30 da manhã. Então, para largar 10 horas. E olha só, quando você faz a maratona de Nova York, você tem que pensar de todas essas maratonas, por exemplo, que nós já corremos, é a maratona que você tem que pensar numa logística maior de tempo, do momento que você sai do hotel até o momento que você voltar. É quase que a logística do Ironman, em termos de tempo. São 10 horas. Eu estava hospedado ali perto da biblioteca, do lado da biblioteca para pegar os ônibus. Então eu saí do hotel 15 minutos antes do ônibus, saí 5h30, vamos colocar, 5h15 eu saí, tá? Eu larguei 10, eu voltei para o hotel 3 da tarde. Pois é. Eu cheguei no hotel 3h30 da tarde, quer dizer, eu fiquei 10 horas fora. 10 horas fora. E aí você tem que preocupar com a vestimenta, porque normalmente a maratona de Nova York é fria, né? 90% às vezes é frio, a vestimenta para você ir, a vestimenta aqui que você vai pegar depois, né? Inclusive quando você faz a inscrição, sempre optem pelo poncho, porque aquilo te salva o pós-prova, o poncho grande que eles te entregam ali depois. A questão da vestimenta, a alimentação, que é
quando você vai para a largada, você chega lá muito cedo, então você deve levar alguma você tem que coisa. tomar café, você come alguma coisa no hotel, mas você vai tomar um café mesmo às Café 7h30 da manhã, 8 horas da manhã. Né? Muitas vezes lá você não tem local, porque são 50 mil pessoas divididos em 3 partes lá, né? Que largam você vai 2 três, pontos. E aí você vai precisar, muitas vezes o pessoal leva o quê? Colchão para poder sentar, você não tem onde sentar, você não vai ficar em pé para correr uma maratona. Então você tem que levar toda essa... É uma logística onde você tem que ter uma programação. Isso aí é uma programação que a gente depois vai até passar e falar um pouco dessa programação para vocês. Isso aí são algumas dicas depois que nós vamos fazer né, desse tipo. Mas assim, voltando para a Maratona de Nova York, é uma maratona técnica também, né? Talvez a mais técnica delas. Então, subidas Boston, são 5 viadutos. Começa já na ponte da Verrazano, Narrow Bridge, né, que é a largada dada lá com tiro de canhão e toca a música do Frank Sinatra, New York, New York, é muito bacana. E passa pelos 5 bairros ali, você chega no Brooklyn, corre, a melhor parte é no Brooklyn, você corre 10 km todo plano, depois você pega o Queens tem alguns aclives e declives, passa na meia, no Queens é uma ponte, e aí você chega lá na Queensboro, que é onde você chega, atravessa do Queens para chegar em Manhattan na primeira avenida, que é um dos pontos mais legais da prova. Você pega, como se diz, a gente toma um primeiro soco no queixo ali na ponte, que tem... Você para de ter gritaria, de ter banda, e aí você chega... É um ponto difícil. Um ponto difícil, porque é uma subida, né? A ponte sempre subida, são 2 km de subida, 2 km de ponte. Você pega ali 1,5 km, 1,6 km subindo praticamente, né, com inclinação variada. Mas na hora que você entra na avenida, já vem alguém dando uma aliviada na porrada que você tomou, porque a gritaria, a energia, a torcida é tão grande que você acorda de você desvia o seu pensamento para aquilo e fala assim, pô, tô vivendo uma coisa tão legal que não, né, é diferente o negócio, é muito bacana. Então assim, eu considero, mesmo sendo uma maratona técnica difícil, uma excelente prova para quem quer estrear e ter oportunidade, porque é uma prova histórica. Eu falo que se eu pudesse voltar a Nova York todo ano, eu voltava com o maior prazer para correr Nova York. Assim, foi uma prova... Eu também compartilho desse mesmo palpite aí da visão do Volney, que é a maratona de Nova York, ela é válida, todo mundo tem que fazer ela um dia, né, pela energia dela, pela cidade de Nova York, né, por tudo que ela te oferece ali, muito organizado, né, mas prepara que a prova ela te cobra também. Mas é aquilo que a gente fala, né, Leandro? A gente está começando esse assunto para justamente isso, é toda uma programação, né? Um prazo longo de programação, se tiver tudo, né, dentro da programação, treinamento e tudo. Mesmo para o iniciante que nunca correu uma maratona, ele pode correr a maratona de Nova York, ele só vai ter que se preparar para isso, ele vai ter que entender que ela vai ter tudo isso que vai acontecer, mas também você não vai fazer nenhuma escalada, né? As subidas não são nenhuma escalada. A gente tem o caso da Lúcia, né, que treinou com a gente, ela foi fazer Nova York, todo mundo, Nova York é cheio de subida, todo mundo julgou um terror nela danado. Lúcia, não é assim, treina desse jeito. E ela foi levando o treino, de repente ela acabou a prova, ligou para ele e falou assim, cadê a subida? Cadê a subida de Nova York? Eu acabei a prova, não vi subida, estava esperando a subida, guardando para a subida e não veio a subida. Não teve subida, todo mundo falou tanto das subidas lá. Mas é porque ela estava preparada, tanto psicologicamente quanto fisicamente, ela se preparou para aquela situação. Então, assim, eu acho que tudo cai dentro da programação e dentro da sua preparação. Né? Então, assim, mas assim, o Goiano falou, é uma prova para se colocar no cenário, ou para a primeira ou para a última, mas eu acho que tem que tentar fazer sim, porque vale a pena. Vale, né? E agora vamos falar de algumas assim, que não são das majors, mas que são provas excelentes para fazer, fácil de se inscrever, né? Depende só de você, é só entrar na época que abrir inscrição, fazer a sua inscrição e programar a sua viagem, né? Que é uma maratona de Paris, que você já fez também, então você vai falar melhor. A prova de Paris é uma prova fácil, sim. Ela, igual você falou, a inscrição é tranquila de fazer, normalmente o clima é bom, tá? Larga ali na Champs-Élysées, perto do Arco do Triunfo, que é uma avenida bem larga, grande, então isso ela desce, né? Começa uma descida, então ela é bem interessante porque você passa nos principais pontos turísticos da cidade, não tem dificuldade com inscrição. Então, e Paris é uma cidade também que vale como primeira maratona, porque você vai passear, cidade bacana, muito legal, né? Então, vale o ingresso para Paris aí também, quem puder em abril. Né? Outra prova que também a gente nunca fez, mas os relatos são sempre positivos, é Frankfurt, né? Que tem a inscrição fácil,
Cidade muito legal, temperatura excelente, todas as vezes que nossos alunos estiveram, sempre voltam com a Totalmente mesma... plano. Totalmente plano, né? Então, assim, é uma prova muito interessante de procurar. Esse ano ela está programada para 2021, para o dia 31 de outubro, geralmente é o último final de semana de outubro mesmo. E ela não é tão cheia, né? Então, assim, você não tem tanto problema, igual você falou, quanto a inscrição, e também você planejando antes, você consegue ficar perto da largada e chegar no mesmo E outra ponto. coisa, chegar de largada no mesmo ponto. E tem uma coisa que é muito interessante de Frankfurt, é o seguinte, você tem voo São Paulo-Frankfurt, assim, pensando a gente no Brasil, você tem voo São Paulo-Frankfurt, são voo de 8 horas. Tudo bem que você tem 4 de fuso, mas são 8 horas de voo. Então nada melhor que 8 horas de voo, né? Sim. 12 horas já muda muita história, né? Quando você tem que 10 mudar. horas de voo, né? São 8, são 10. Então, assim, são situações que favorecem a escolha, né? Então, assim, a gente deixa aqui Aí você tem algumas outras. Você tem Valência, que é uma prova boa, que todo mundo vem falando muito bem de Valência, que geralmente é em dezembro. Isso, a gente não pode deixar de falar de Amsterdã. Amsterdã. Né? Que é uma prova que tem um charme de largar e chegar dentro do estádio olímpico. É uma prova, a cidade é muito diferente, né? É uma prova praticamente toda plana. Quem foi sempre gostou muito, né? É uma cidade diferente, culturalmente muito rica, tá? Não tem problema com inscrição, né? Você fazendo antes. Normalmente ela é uma prova que acontece a maratona de manhã, tem uma meia maratona à tarde, tem outra distância. Tem uma prova de 5 e 10 também. Tem uma prova de 5 e 10, então atende muita gente, todo o público, né? Sim. Então é bem interessante para quem vai fazer a primeira maratona, então também quem quer fazer a sua melhor prova, que é uma prova plana, clima bom, sempre 10, 12 graus. Para a gente poder, só para fechar dentro das maratonas, tem uma outra dos Estados Unidos, que é uma maratona boa também, que é a maratona da Filadélfia, né? Ela acontece no meio de novembro. Ela tem temperatura boa, às vezes muito frio, né? É considerada entre as 8, 7 maratonas mais rápidas dos Estados Unidos. Muitas vezes as pessoas utilizam ela para classificação para Boston, para pegar o índice para Boston. Né? Então, e aí, já para a gente fechar, Heleno, acho que a gente já pode chamar o pessoal aqui, né? Porque a gente está fazendo isso para lançar vai vir novidade aí pela frente. E a HF vai estar, tá, gente? Se o primeiro semestre acontecer, você pode ter certeza, a gente vai estar em Porto Alegre e Rio com vocês. Sim. E no segundo semestre, para quem quiser programar Buenos Aires, com certeza a gente vai estar. E a maratona vai ser a de Frankfurt, porque aí a gente não tem problema com inscrição. Exatamente. Então nós vamos ter, né? Quem quer fazer a primeira maratona, quem tem intenção em bater metas, sub 4, sub 3:30, o que for a opção, vamos tentar levar a maior, né, assim, de estar com a gente lá em Frankfurt ou Buenos Aires, e primeiro semestre a gente vai estar Rio e Porto Alegre, só se não acontecer essas provas, mas se tiver, já anota na agenda quem quiser ir com a gente, que essas serão nossas provas de 2021. Buenos Aires e Frankfurt, estaremos lá com certeza. Vem coisa nova e boa por aí. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado.